Olá! Desde 2008, o Brasil vem se adequando aos padrões internacionais de contabilidade para modernizar e principalmente melhorar o registro contábil e fiscal das empresas. De lá para cá, a prática mostrou que aqui no país, um único modelo de escrituração contábil não se enquadra a negócios com realidades tão diferentes. Com base nisso, em 2012, o Conselho Federal de Contabilidade editou a Resolução 1418. Ela veio para simplificar as exigências do padrão internacional ao contexto brasileiro e estabeleceu a ITG-1000, que nada mais é do que o modelo simplificado de contabilidade para microempresas de pequeno porte, que é a classificação da maioria das empresas brasileiras. Aqui no estúdio, quem conversa com a gente sobre isso é Andresa Célia Moreira, contadora, conselheira do CRCMG e membro da Câmara de Ética e Disciplina do CRCMG, e Antônio Baião de Amorim, contador, mestre em administração, membro da Câmara de Ética e Disciplina e conselheiro do CRCMG. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. A minha primeira pergunta é para os dois. Atualmente, o Brasil tem cerca de 5 milhões de empresas classificadas como microempresas de pequeno porte. E a gente sabe que, diante de um universo tão gigantesco como esse, a realidade de cada uma delas acaba sendo muito diferente, né? Diante disso, o que eu gostaria de saber de vocês é quais são as principais mudanças, inovações trazidas por essa resolução? Então, a gente tem hoje no Brasil 3 regulamentos de contabilidade. Um para empresas que faturam acima de 300 milhões de reais, outro para empresas que faturam acima de 3 milhões e 600 e até 300 milhões de reais, e a ITG-1000 para quem fatura até 3 milhões e 600 por ano, que é um modelo de contabilidade no padrão internacional, mas uma interpretação simplificada do padrão internacional, haja vista a capacidade financeira dessas empresas de manter uma estrutura administrativa e de aplicar a norma internacional, porque não seria adequado adotar a norma internacional para empresas maiores e não para as menores. Então, essa interpretação visa possibilitar que todas possam utilizar a norma internacional, que traz benefícios, na medida que a informação pode ser alterada de acordo com a realidade da empresa, como é o caso de bens, como é o caso de estoques, não é? Então, é uma forma que encontrou de todas terem acesso ao padrão internacional, mas com uma norma viável e sem grandes obrigações como as demais empresas estão obrigadas. Não é uma norma engessada, né? Não, não é. Ela pode ser adaptada ao tamanho, né, e à realidade de cada empresa. Outra mudança significativa também é que até então, historicamente, as empresas faziam a contabilidade baseadas nos padrões fiscais, né? E essa norma ela veio realmente quebrar esse paradigma, né? Agora, a partir de então, o Conselho Federal de Contabilidade que edita as normas contábeis, e ela é feita, então, para uma maior gama de usuários, né? Então, o usuário passou a ter mais valor, que são os próprios empresários, os administradores, os investidores, né, os bancos que concedem crédito. Então, ela abriu esse espaço para que as empresas espelhassem na sua contabilidade a realidade, e não apenas atendendo ao padrão fiscal. E aí, só para a gente reforçar, essa resolução, ela é válida? Ela tem que ser aplicada somente pelas empresas enquadradas pelo Simples Nacional? Como é que é isso? Não, é pelo volume de faturamento. A maioria absoluta desse volume de faturamento está, sim, no Simples Nacional, mas pode haver empresa com esse volume de faturamento, 3 milhões e 600, que não esteja no Simples Nacional, que notadamente são aquelas empresas que utilizam o Estatuto da Microempresa, porque a lei complementar que estabeleceu o Simples é uma lei geral. Ela legisla tributação e legisla quanto ao estatuto. Então, qualquer empresa com esse nível de faturamento pode optar sendo simples ou não. No entanto, a maioria, sim, está tributada pelo simples. Agora, outra inovação importante, né, trazida pela resolução, é que ela contém 4 anexos que orientam como implantar e manter a contabilidade das empresas, né? E um desses anexos trata da Carta de Responsabilidade. É muito importante a gente falar disso aqui. Andresa, na verdade, o que isso trouxe de mudança? O que essa carta representa? É uma segurança para os profissionais da contabilidade? Sim, principalmente é uma segurança muito grande que o profissional passa a ter a partir de agora. Esse tipo de troca de informações com o empresário já deveria acontecer, mas às vezes acontecia né, informalmente, não tinha padronizado o meio de como ia prestar esse tipo de informação. Então, a partir da carta, ele delimita as responsabilidades, né? Qual é a responsabilidade do profissional da contabilidade e qual a responsabilidade do administrador das entidades em fornecer as informações necessárias
para a escrituração contábil, porque nós precisamos dessas informações. A gente só escritura aquilo que a gente recebe. Então, se a gente não tiver a confiança, né, a certeza que o empresário enviou para nós tudo aquilo e informou tudo o que ele deveria informar, a gente faz uma declaração, faz uma escrituração sem ter esse tipo de confirmação. E uma outra grande vantagem que eu vejo é que, por estar determinada numa norma, essa carta de administração, a gente também fica muito à vontade para oferecer isso para o nosso cliente, né? Não é mais uma exigência nossa, enquanto profissional, é uma exigência legal, né? E nada mais é do que aquilo que o empresário deve fornecer, né? Porque nós escrituramos, mas as informações, os atos, todos são praticados na empresa e não na hora da escrituração. Então, com isso, trouxe essa segurança que para nós realmente foi muito grande. Complementar também que essa carta é anual, ou seja, em cada exercício eu tenho que assiná-la junto com o empresário, né? Ter do empresário essa obrigação, porque na realidade é eliminando a responsabilidade presumida estabelecida no Código Civil, Lei 10.406 de 2002, em que, em tese, eu sei tudo sobre o meu cliente. E, às vezes, que a Andressa disse, a contabilidade é feita posteriori, né? Então, na hora que o empresário está tomando as decisões, está comprando, vendendo, transacionando, eu não tenho esse conhecimento. Então, ele está se comprometendo a fazer tudo dentro da ética, dentro de padrões, e também ter estrutura administrativa, softwares, por exemplo, né, para prover essas informações. Então, além disso, quer dizer, eliminar a responsabilidade presumida que prevista no Código Civil, que ele vai ter softwares, controle da administração dele para me fornecer as informações adequadamente e a periodicidade anual dessa carta de gestão. Uma outra mudança aqui também que a gente deve, né, ressaltar é que os outros anexos tratam da obrigatoriedade do plano de contas e da apresentação das demonstrações financeiras, né, balanço patrimonial e demonstração de resultado. Vamos começar aí pelo plano de contas. O que ele demonstra e quais as novidades que a resolução trouxe? O plano de contas, ele estabelece que são no mínimo 4 níveis, né? 4 níveis para uma empresa pequena é suficiente. A gente só ressalta que no modelo do plano de contas da norma, da resolução 1418, no 4º nível, esse plano de contas tem apenas 2 níveis. Portanto, ele permite incluir no máximo 99 contas. Então, a gente sugere que seja 3, 4, 5 espaços para poder permitir uma inclusão maior de contas. Mas ele atende, em essência, a esse novo padrão de contabilidade, já que hoje a contabilidade é dividida em ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. E antigamente eram muito mais grupos. Então ele já está dentro desse novo contexto, bem como as demonstrações de resultado e o balanço patrimonial, né, que vem um modelo sugestivo e que, no mínimo, a empresa tem que atender a esse modelo. Ela pode tanto ter um nível maior de plano de contas, de maior detalhamento, como pode ter mais itens na demonstração. Mas, a título exemplificativo, o da resolução atende ao que ela exige. Agora, em relação ao balanço patrimonial, o que é importante destacar, principalmente em relação à estrutura de apresentação dele? Essa estrutura é padrão, seguindo esse modelo que tem lá no anexo, né, tanto do balanço quanto da DRE, e nessa separação dos bens das obrigações e dos bens e direitos de curto prazo, que são de curto prazo o circulante, né, e os de longo prazo não circulante. Então, entende-se por curto prazo aquelas obrigações que vencem até o final do período seguinte ao atual, portanto, nós estamos em outubro de 2015 até dezembro de 2016, é curto prazo. A partir disso, já está no não circulante por ser longo prazo. Ou o ciclo operacional da empresa, que é o ciclo entre comprar uma determinada mercadoria ou iniciar uma fabricação até o recebimento dela. Aí eu posso, se o ciclo operacional for maior, eu sigo o ciclo operacional. Então, eu tenho a opção de classificação de curto e longo prazo ou o ciclo operacional, se o ciclo operacional for maior, classificar como ciclo operacional. Bael, em relação aos ativos e passivos das empresas também, que é muito comum aí no meio empresarial, né? O que a resolução diz nesse sentido? O padrão internacional ele tem por princípio pensar nisso que a Andressa falou do usuário da informação, né? Porque até antes do padrão internacional a gente visava apenas a tributação, a contabilidade era para efeito tributário. Hoje ela continua sendo para efeito tributário, mas gera a possibilidade de informação societária. Por exemplo, o estoque, né? O estoque, antigamente, ele era um valor do estoque final.
Hoje, sim, eu tenho estoque final, mas eu comparo se esse estoque final está com valor contábil além da capacidade dele de realização, que é a venda desse estoque final, deduzido as despesas que eu vou gerar para comercializar, como é o caso de uma comissão sobre vendas. Caso o valor contábil esteja maior do que essa venda, eu tenho que baixar esse valor, realizando uma perda lá na demonstração do resultado do exercício. Por quê? Porque eu estava com estoque em valor contábil superior ao que de fato ele vai gerar de retorno. O ativo imobilizado da mesma forma, né, que é o chamado impairment test, é o teste de recuperabilidade. Se eu tenho lá no meu imobilizado uma máquina e essa máquina, se eu resolver vendê-la, por quanto eu vendo? Ou eu definir o fluxo de caixa que ela tem capacidade de gerar, então os dois valores entre recuperabilidade ou uso, eu ajustar pelo menor valor. Por quê? Porque ela pode estar com um valor alterado na contabilidade, o que gera um ativo irreal. Então, eu reconheço essa perda lá no meu resultado. Então, ou seja, é para que a contabilidade seja uma informação de fato útil, de fato que possa tomar decisão. Agora, Baião, isso também simplificou, isso trouxe vantagem para as empresas na hora dessa prestação de contas, aí, vamos dizer assim? Nesse momento da informação, esse é o grande ganho para o empresário, dele poder ter um valor ali que de fato informa quanto é o estoque, quanto é o ativo imobilizado, para ele saber se ele tem aquele ativo ou se aquele ativo, como anteriormente, ele era irreal. Ele tinha um valor contábil que eu não podia baixar, não podia fazer nada e era irreal. Então, para efeito de um empréstimo bancário, para efeito de entrada de um novo sócio, para várias ações que são empresariais, tem esse ganho informacional. Vamos interromper um pouquinho o nosso bate-papo, a gente volta já. De volta com o programa, vamos dar continuidade à nossa conversa aqui. Baião, em relação à demonstração de resultado do exercício, a DRE, o que a Resolução 1418 trouxe nesse sentido? Ela traz um dos anexos, a DRE, e o que é importante, porque as empresas que fazem a demonstração, as suas demonstrações contábeis nas outras resoluções, elas iniciam a DRE com a receita líquida, e isso também vale para empresas do Simples. No entanto, as duas primeiras linhas é a receita bruta e os impostos sobre receita. Então, a própria resolução ressalva que isso é apenas informacional, porque as demais empresas fazem a DVA, que é a demonstração do valor adicionado. As empresas desse porte de faturamento não estão obrigadas. Então, elas fazem essas duas primeiras linhas apenas para informar a qualquer interessado a receita bruta e os tributos, mas a receita base é a receita líquida. Então, é isso a grande mudança. Não obstante, também reconhecer na DRE aqueles eventuais ajustes por perdas, como é o caso de perda em estoque, perda imobilizado, que anteriormente não existia. Então, basicamente, essas situações, além de algum fato relevante, a gente chama de perda significante, deve ser registrado na DRE também, né? Mas isso é um julgamento que é feito a partir de, eventualmente, a empresa perceber que há ali alguma perda significante ou até algum ganho significante a ser registrado na sua demonstração de resultado. Porque a demonstração de resultado é o exercício do momento, né, daquele período apurado, o lucro ou o prejuízo, que vai impactar no patrimônio líquido da empresa, porque assim, ao final de cada exercício, são encerradas todas as contas de resultado e reflete lá no aumento ou diminuição do patrimônio líquido da empresa. Agora, Andresa, a resolução manteve, né, a exigência das notas explicativas. O que elas são, na verdade, o que elas devem demonstrar? Também é uma inovação, né, da norma. Agora as PMEs, né, as microempresas e as empresas de pequeno porte são obrigadas a divulgar as notas explicativas. Elas nada mais são do que um conjunto das informações que são relevantes para o usuário, ao analisar as demonstrações financeiras, tirar proveito dessa informação. Então, inicialmente a norma traz a obrigatoriedade de conter uma declaração que aquela escrituração foi elaborada de acordo com a norma ITG 1000. Ela tem também que trazer informação das operações e das atividades daquela empresa, as principais práticas e políticas contábeis utilizadas na elaboração, os passivos contingentes, se tiver,
e essas informações que são relevantes na hora da análise. Por exemplo, se uma empresa está investindo num parque industrial ou numa linha de produção e está adquirindo imobilizado, então vai ter um aumento no imobilizado naquele período, mas ainda não começou a produzir. Então, a pessoa ao analisar pode perceber que, apesar de ter aumentado o imobilizado, não aumentou a receita na mesma proporção. Então, aonde que ela vai buscar essa informação de por que aquilo aconteceu? Que é uma situação, né, que a gente pode considerar que é anormal, né? Um aumento de um ativo que deveria gerar receita, se a receita é exatamente nas notas explicativas. Então, ele deve trazer essa informação para que o usuário, ao analisar, tenha claramente o que aconteceu durante aquele ano para ele, né, poder tirar a utilidade que ele precisar das informações. E ela, na verdade, deve ser capaz de ter um entendimento aí, tanto por parte dos profissionais da contabilidade, quanto dos leigos, né? Inclusive dos leigos. Esse é o principal objetivo. Ela explica tudo o que aconteceu, o que está lá nos números, destrincha alguns números quando precisar, põe tabelas, quadros, aquilo que precisar explicar com mais clareza. Inclusive, uma das notas explicativas é falar sobre o eventual futuro da empresa, da continuidade dela no mercado. Porque se tiver alguma insegurança, incerteza, às vezes uma ação de despejo a desenrolar, tudo isso pode constituir a descontinuidade do negócio e a nota explicativa serve, inclusive, para esse tipo de informação, né? E é talvez um dos maiores desafios de implantar a contabilidade, porque até agora balanço, demonstração de resultado, plano de contas são questões técnicas de mais fácil solução do que circunstanciar fatos e explicar isso de forma viável de entendimento de qualquer usuário da demonstração. E é uma prática nova, porque até anteriormente a gente não tinha essa questão de fazer nota explicativa para empresas pequenas e micro. Agora, Baião, só para a gente reforçar isso aí, os profissionais também devem ficar atentos que são notas explicativas e não descritivas, né? Exatamente. Qual que é a diferença disso? Essa capacidade de argumentar e explicar o fato, né? Porque se for apenas descritivo, eu coloco lá a informação e não necessariamente expliquei. E inclusive julgamentos, né? Porque o profissional de contabilidade hoje pode e deve fazer julgamentos acerca de situações. Então, esses julgamentos são expostos nessas notas explicativas. Então, é realmente um grande desafio fazer, porque como são empresas de capital fechado, você não tem o mesmo que uma empresa de capital aberto vai no jornal e verifica como que faz nota explicativa desse ou daquele assunto, né? A empresa nesse porte de faturamento não está obrigada e não publica suas demonstrações. Então, vai ser uma decisão interna de como fazer e o que escrever nessa nota explicativa. Agora, além disso tudo, né, que a gente já explicou até agora, as micro e empresas de pequeno porte também estão sujeitas a outras exigências dessa norma, né? Entre elas, a internacionalização da contabilidade, ajustes de estoques e bens do imobilizado, que acabou que você já meio que citou isso aí ao longo do programa, né? Mas o que é importante a gente destacar? Importante destacar que eu tenho que reconhecer eventual perda nessas contas e nunca ganho, porque se eu deveria ser equilibrado, eu poderia reconhecer tanto perda quanto ganhos, mas não, é apenas perda. Então, na realidade, ela visa esse tipo. Se tem um caso de um ativo imobilizado que por qualquer motivo ele está maior no mercado, eu não posso fazer esse reconhecimento do ganho, que seria uma reavaliação. Então, a reavaliação de bens ficou proibida no Brasil com a adoção da norma internacional. Então, eu só reconheço quando houver perdas e nunca quando houver ganhos. E uma coisa também que mudou bastante na demonstração é que meu balanço patrimonial tem que apresentar 2 anos, né? Então, eu estou fazendo 2015, eu tenho que apresentar 2015 e o 2014 para gerar essa comparabilidade. E isso é uma novidade também, porque antigamente eu apresentava apenas do ano em exercício. Agora eu aprendo o ano em exercício, apresento o ano em exercício e o ano imediatamente anterior. E aí isso vem reforçar o que a gente já vem falando aqui ao longo de outros programas, da importância de se guardar toda essa documentação, né? E de ter softwares capazes de ajudar nesse trabalho. Ajustados, né, para esse modelo, né? Que ainda é um desafio. Tem muita software house que ainda não adaptou suas ferramentas, né, para esse tipo de informação. E até voltando um pouquinho na DRE, porque a questão é que antes da norma internacional a gente trabalhava com a receita bruta. E a gente sabe que as empresas elas são responsáveis tributárias, que quem paga o tributo, na realidade, é quem compra dela, o contribuinte direto, né? Então, a ideia de, hoje, a DR, que chama Demonstração de Resultado, porque existe também outra DR, que chama DRA, Demonstração de Resultado Abrangente, que não se aplica a essa empresa do Simples, é porque esse tributo, na realidade, ele não é da empresa. Então, por isso que ela começa a DRE do seu faturamento líquido, porque esse valor é que a empresa tem para trabalhar. O outro, ela é apenas intermediária da cobrança de um imposto e do repasse desse imposto para o governo.
Andrés, e se houver necessidade, a empresa pode fazer demonstrações intermediárias? O que a resolução diz nesse sentido? Sim, da mesma forma como era antes, continua a previsão legal né, de algumas situações que a empresa tem que levantar demonstrações intermediárias, como, por exemplo, no caso de uma fusão, de cisão ou incorporação, na extinção da empresa também, e quando ela precisar, por algum outro motivo, na entrada de um sócio, né, ou mesmo uma avaliação para uma venda de uma empresa. Então, ela pode levantar demonstrações intermediárias. E também no caso de herdeiros, né? Eventualmente o falecimento de um sócio pode precisar para levantar os haveres para os herdeiros que vão sair do negócio ou continuar no negócio, né? Para saber quanto vale a participação do sócio que faleceu. O CRCMG Entrevista vai para mais um rápido intervalo. Até já! Para encerrar o programa, os desafios no atendimento às exigências da Resolução 1418 de 2012. Baião, na época da implantação dessa resolução, muito se falou dos custos que isso traria para as empresas, principalmente em relação à organização da gestão do negócio e principalmente a aquisição, né, de softwares administrativos. A gente acabou falando um pouquinho disso no bloco anterior, mas na sua avaliação, quais os desafios ainda que as empresas têm que vencer? É a questão do tamanho da empresa, porque se você pega um universo de 0 a 3 milhões e 600 de faturamento, né, são muitas diferenças de empresas. Então, uma das questões é ela pensar no custo-benefício, né, porque ela está obrigada, sim, a seguir essa legislação e tem que seguir, mas, eventualmente, uma empresa muito pequena, a nota explicativa justifica o fato, por exemplo, dela não conseguir avaliar o estoque, para saber se tem que reduzir o valor contábil. Da mesma forma, os bens ativos mobilizados. Mas, fazendo a coisa a partir do porte da empresa, ela, né, tem essa condição financeira de fazer, implica, sim, em ferramentas, implica, sim, em softwares, né, em, eventualmente, laudos, porque ela pode ter terrenos, ela pode ter uma série de bens que teria que ter um laudo para dar essa noção de qual que é esse valor, né. Então, assim, continua o desafio. E a contabilidade internacional tem isso, ela não é estática, parada, uma foto do passado, ela é sempre dinâmica. E uma das vantagens dessa empresa micro e de pequeno porte é essa, ela poder fazer o levantamento inicial e quando ela interessar fazer uma nova situação daqueles bens, ela não está como as demais obrigadas a fazer todo ano. Ela tem essa flexibilidade temporal, o que é uma vantagem. Mas os desafios continuam pelas questões aí, porque a empresa ela era pequena e cresce, porque ela é grande e decresce, por diversos motivos. E para você, Andrés, ainda há o que avançar? Há muito o que avançar ainda. A gente, na verdade, a implantação ainda está acontecendo, né? Já tem pesquisas que mostram que, apesar da maioria dos profissionais já conhecerem a norma, grande parte não aplica em sua totalidade ou não sabe como aplicar. Então, acho que o grande desafio é esse, a gente passar da teoria para a prática da adoção. Né, e realmente ainda temos um belo caminho pela frente. E conseguir mudar a mentalidade do empresário, né? Sim. Porque o empresário ainda vê a contabilidade só como custo, ele não vê como benefício. Embora a gente tenha essa perspectiva de a informação poder ajudá-lo no processo decisório, poder direcionar uma contratação de um novo sócio, vários motivos, mas ele ainda não enxerga dessa forma. A gente tem, na realidade, sem fazer julgamento de valores, empresário muito despreparado para ser empresário. Então, isso é um desafio, conscientizá-lo de que isso é bom para ele também. E acaba que, principalmente em momentos de crise, como esse que a gente está vivendo hoje no país, o contador acaba sendo um parceiro, né? Ele é um gestor do negócio. Porque o único profissional qualificado que qualquer empresário tem por perto é um contador. Ele não é obrigado a ter nenhum outro profissional, né? Mas, no entanto, o contador, desde a abertura da empresa na junta comercial ou no cartório, ele precisa ter o profissional do lado. Então, é um parceiro de toda hora. Se ele enxergar isso, ele vai ter muito mais auxílio, muito mais orientação e muito menos erro no seu dia a dia. E aí entra a questão da fiscalização, né, por parte do CRCMG. Quais são as penalidades, como é que se dá essa fiscalização do CRC e quais são as penalidades previstas para quem descumprir essa norma? Sim, tem a fiscalização direta, que é aquela que o fiscal vai no escritório de contabilidade ou na empresa e identifica quem é o profissional e como que está a contabilidade, né? Tem a fiscalização indireta, que o Conselho
notifica o profissional de contabilidade a apresentar por via eletrônica os livros de livro diário, razão, os termos de abertura e encerramento, para ver a existência ou não da contabilidade. Existe também denúncias, quando um empresário denuncia não elaboração, enfim, tem os casos de denúncia. Então, apurada a irregularidade, ou pelo menos inicialmente a sindicância, e depois da sindicância tem a fiscalização, esse profissional pode ser autuado de 1 a 5 anuidades. E mais do que isso, a pena ética, porque tem um código de ética que obriga essa execução da contabilidade com zelo e perfeição, e se ele executar com falta de zelo ou não executar, ele vai ser enquadrado e punido. Então, o pior não é nem a multa pecuniária, é a multa ética que o torna não mais primário frente à fiscalização do Conselho. E essas questões são muito ruins, porque a pena ética, que inicialmente ela pode ser advertência reservada, numa possível reincidência, censura reservada, e um caso mais grave, censura pública, pode gerar até a cassação do registro profissional de contabilidade. Então, tem que dar mais atenção a essas situações e notificar eventuais empresários que querem descumprir, porque não depende só do profissional, depende integralmente, inicialmente, do empresário. Se o empresário não colaborar, que o profissional tome seus cuidados para se proteger, inclusive com a carta de gestão, que não se confunde com o contrato de prestação de serviço. Nele tem que ter o contrato, que é obrigatório por resolução do Conselho 987/2003, e a carta de gestão, que é essa inovação da resolução 1418/2012. Então, porque às vezes ele pode estar confundindo que uma coisa substitui a outra, não, são separadas. E isso força ainda mais uma mudança na relação dos empresários com o profissional da contabilidade, né? Sim, é um momento de chamarmos o empresário para o nosso lado, né? E que ele se conscientize que as informações que ele gera têm que ser de qualidade para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Então, acho que é um momento muito importante dessa conscientização e também de valorização profissional, que é mostrar para ele o porquê de fazer as demonstrações seguindo o padrão ITG 1000 e o que aquilo trará de benefício para ele, né? Que é exatamente isso, que é extrair da informação contábil, né, das demonstrações contábeis, as informações necessárias para a gestão da empresa, que essa é a nossa principal função, né? E esclarecer a questão, né, de que você tem a contabilidade fiscal, a contabilidade societária, e que ele pode ter uma contabilidade societária que antes não tinha, ele tinha que fazer outros mecanismos fora dessa norma, e a norma hoje permite oficializar esses números. Então, tem ganhos, ele tem que se convencer disso para ter a estrutura adequada a essa informação, porque sem ele gerar informação é impossível a gente fazer o melhor. Eu acho importante também aproveitar esse momento para destacar a obrigatoriedade da escrituração contábil para todas as empresas. Porque a gente, infelizmente, no nosso dia a dia na Câmara de Ética e Disciplina, a gente recebe muitos processos de profissionais que não executam a escrituração contábil sob a justificativa que as empresas optantes pelo Simples, né, agora falando especificamente do Simples, não são obrigadas. E, na verdade, todas as empresas são obrigadas a manter a escrituração contábil, ela é obrigada, né? É que o profissional tem que observar normas do Conselho Federal de Contabilidade e não normas tributárias, porque há normas tributárias, não que ela dispensa a contabilidade, mas ela chama de contabilidade simplificada. Então, a norma simplificada é essa que a gente está falando, para empresas de até 3.600.000 e tem outros casos, mas essa especificamente. Então, o profissional deve seguir a norma do Conselho Federal, que tem hoje essa prerrogativa de legislar sobre a profissão contábil. E aí, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, está muito claro, pelo menos para mim, que a grande dica para os profissionais da contabilidade no cumprimento dessa resolução é estudar a resolução, né? E tem também a questão seguinte, o CPC 26, né, porque cada norma internacional tem a tradução respectiva. E o CPC 26, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 26, é um pronunciamento que fala do conjunto de demonstrações a que as empresas estão obrigadas. Então, essas obrigações da ITG 1000 é um recorte daquele conjunto, portanto, simplificação. Mas não impede do profissional fazer essas outras demonstrações, como a DVA, DFC, DMPL, que são informações mais gerenciais e que poderiam também ajudar a informação do pequeno e microempresário. A norma não é engessada, né, não nesse sentido, né? Ela, né, quem pode menos, pode mais. Pois é, Baião, voltando aí na minha pergunta anterior, né? É importante estudar a norma, né? Porque os profissionais de contabilidade conheçam a resolução. Não só estudar, né? como compreender e aplicar, né? Porque a leitura é uma coisa, o estudo é outra, né? E acompanhar essas medidas, à medida que um cliente precisa de uma solução mais completa, eu pensar que essa norma é pouco para a solução do meu cliente, então eu posso recorrer às normas completas.
Né? É bem por aí, Andressa? O profissional da contabilidade, infelizmente, ele não tem a prerrogativa de não estudar mais, né? De passar só pela faculdade e depois nunca mais voltar. Então, ele deve buscar cursos, né? Buscar sua constante atualização profissional. O próprio CRC oferece cursos com esse tema e outros temas variados que a gente precisa para o nosso dia a dia. E até mesmo voltar para a academia, né? Tem vários cursos hoje, várias instituições oferecem cursos de pós-graduação nesse tema, então não parar nunca, né? Tá sempre se atualizando, sempre estudando. Muito obrigada pela vinda de vocês, pelas informações que vocês trouxeram aqui pra gente. Estamos à disposição, obrigado. Obrigada. O CRC-MG Entrevista chegou ao fim. Continue acompanhando as nossas edições. Obrigada pela companhia, nos encontramos em breve. Tchau!